aqui no nosso WhatsApp. É verdade, verdade. Mandar aí um abraço pro Jairo. Deus abençoe. Já nós vamos estar tocando. Ele deve ter pedido louvor. Vamos agora para o momento da palavra aqui já direto. Tendo certeza, Marcelão, que Deus vai falar conosco nessa manhã. Jairão é gente boa. Jairão, ele deu saudade do Jairo, hein? Tem um texto que eu quero ler conosco nesta manhã de sábado. Está em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo que está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Isaías ele vem falando sobre o Messias. Isaías é um profeta messiânico, ele vem falando sobre o nascimento, ele vem falando sobre Deus, e nós estamos vivendo dias de Páscoa, dias de festival, que o pessoal usa como comemorativo, mas não é sobre isso. Não é sobre comer chocolate, não é sobre peixe, não é sobre nada disso. É sobre algo maior, é sobre o nascimento e a crucificação de Jesus. Então nós estamos na época da crucificação de Jesus, na época do Rei dos Reis foi crucificado. Então eu quero estar falando um pouco sobre isso. Isaías fala de um libertador vindouro, que um dia guiaria seu povo à alegria, à paz, à esperança, à justiça. O nascimento de Jesus ocorreu num tempo determinado, em um lugar específico, e em um lugar específico também na história. O nascimento de Jesus foi algo único e maravilhoso. A Virgem concebeu e deu a luz ao menino. Maria, da descendência de Davi, cumprindo todo o requisito que tinha para o nascimento de Jesus, o meu e o seu Salvador. Maravilhoso. Só em si, o próprio Messias em si, ele é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus faz maravilhas no nosso meio. É um Deus que zela, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que ama aqueles que o amam, é um Deus que busca. Jesus, ele ama tanto que ele veio e morreu numa cruz para mim e para você ter a vida eterna. Conselheiro, o Messias seria a perfeição. Ele é um Deus conselheiro, é um Deus que nos direciona através do Espírito Santo. Então, assim, quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos, não conseguimos fazer, ele vem e faz. Ele é o conselheiro. Glória a Deus. Deus forte. Jesus não é apenas o mestre, ele também é Deus poderoso, o Deus forte, o vencedor, aquele que venceu a morte para nós ter a vida eterna. Glória a Deus. Deus, ele venceu a morte para mim e para você ter a vida eterna. Então nós temos o que? A vida eterna em Jesus Cristo. Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está vivendo nesse dia, o Deus forte é conosco, o Deus forte é comigo, o Deus forte é com você. O Deus forte, ele tem todo o poder para mudar a situação. Foi o que eu disse há pouco tempo. Ele é o príncipe da paz, é o alfa, o ômega, o que
transforma as vidas e Ele quer transformar a sua vida. Ele tem todo o poder para transformar a sua vida hoje, nesta manhã de sábado, ao qual você está esperando amanhã para comer chocolate. Eu tenho algo importante, eu tenho algo maior, eu tenho algo excelente para você. Jesus, Ele ressuscitou e vive eternamente. Glória a Deus. O príncipe da paz, o reino do Messias, Ele traz paz à humanidade. Jesus, o seu reino é eterno, Ele traz paz, a paz que transforma vida, a paz que você olha assim para a situação, o mundo está caindo ao redor, mas nós estamos em paz, porque nós acreditamos no príncipe da paz. Glória a Deus. Jesus, Ele reina eternamente. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho também da ressurreição que está relatada em todos os evangelhos. Mateus capítulo 28 fala da ressurreição, Marcos capítulo 16 fala da ressurreição, Lucas capítulo 24 fala da ressurreição, João capítulo 20 fala da ressurreição. Então diz assim, João capítulo 20, verso 1: amanheceu no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido retirada. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e dos outros discípulos a quem Jesus amava, e diz: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocou. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam junto e, entrando, outro discípulo correu mais do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, inclinou e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. E em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem com o lenço que estivera em volta à cabeça de Jesus, que não estava com as faixas e os linhos dobrados. Então outros discípulos chegaram primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Contudo, eles não haviam entendido de como as escrituras era necessário que se cumprisse, que Jesus ressuscitasse dos mortos. Assim foi os discípulos outra vez para sua casas. Por outro lado, Maria continuou do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então o anjo perguntou: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era ele. E Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? A quem procura? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, diz aonde colocaste e eu levarei. Então Jesus chamou Maria, e ela voltou-se e exclamou também em aramaico: Rabi, que quer dizer mestre. Reconheceu Jesus: não me insegura, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos e diz: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Glória a Deus. Aqui tem um relato do que aconteceu no domingo, da ressurreição de Jesus. E amanhã a preocupação de muitas pessoas é comer chocolate, é tudo isso. Não, é algo maior. Jesus, ele ressuscitou, e nisso nós temos a vida eterna. Mas para mim e para você ter a vida eterna, nós temos que entregar
a nossa vida a Jesus. Então, hoje eu quero te convidar, depois que eu falei aqui do nascimento, depois aqui que eu falei que o profeta Isaías, Deus fala com ele fala do nascimento de Jesus, tudo se cumpriu em Jesus, toda a lei foi se cumprida em Jesus. Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado em meu e em seu lugar. Ele ressuscitou para me dar a mim e a vida eterna. Então, assim, em Jesus nós temos vida eterna. Então, assim, aproveita nesse sábado, pensa que você está querendo comemorar, entrega a sua vida para Jesus, confia nele e ele tudo fará. Dá uma oportunidade a quem pode mudar a sua vida, a quem tem todo o poder de fazer algo novo na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha no que diz Isaías capítulo 53, a partir do verso 5. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Imediatamente as suas feridas, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, tudo nosso é complicado até da gente parar. Ele não tinha pecado. Ele não fez nada. Por ele nos amar tanto, por ele me amar, por amar você, por ele já saber que nesse sábado, 4 de abril, 8h24, nós estaria aqui falando dele, cultuando com ele junto, por este amor. Ele foi moído, ele foi castigado, ele foi maltratado, colocou sobre o meu Jesus uma coroa de espinho, que esta coroa era para você, era para mim. Colocou aos seus ombros uma cruz pesada, colocou nas suas mãos, nos seus pés o cravo. E ele foi castigado, ele foi moído, ele foi como uma ovelha calada ao matador. Mas para que eu e você tenha paz, tenha vida eterna, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. O cordeiro levado ao matadouro como ovelha para cumprir a palavra. Para mim e para você ter a vida eterna. E nós estamos preocupados em comer chocolate. Nós estamos preocupados em fazer banquete. Mas o dono do banquete está fora. Jesus está fora. Não deixa o meu Jesus fora. Não deixa ele, convida ele. Esse final de semana para entrar na sua vida. Convida o meu Jesus para fazer morada na tua vida. Não deixa ele de fora. Esse negócio de chocolate é invenção. É bom o chocolate, meu Deus, eu gosto demais. Mas não é sobre isso. É sobre Jesus que foi moído. Mesmo assim, ele continua nos amando. Mesmo assim, ele nos dá a vida eterna. Mesmo assim, ele tem algo na tua vida. Mesmo assim, ele quer fazer algo na tua casa, na tua família, ele quer te salvar. Entrega teus caminhos para o Senhor Jesus. Viva para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus não está voltando, ele voltará para buscar a sua igreja. E só vai
subir. Só vai ter a oportunidade de encontrar com Jesus no Ares, a ver o arrebatamento da igreja, aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que vive para Jesus, aquele que abandona a idolatria, aquele que abandona a fornicação, aquele que vive para servir ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu não sei quais as guerras que você está vivendo nesse momento. Mas Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E o trono está ocupado, ele está lá à direita de Deus Pai. E não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o mundo não conhece, mas aquele a quem entregou a vida para Jesus, ele conhece. Jesus, ele vive. Afinal, um menino nos nasceu. Um filho foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Jesus reina, Jesus ressuscitou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 8h29.